Olá pessoal, mais um vídeo de opinião sincera aqui nesse canal. Dessa vez a gente está aqui com o PR4150 da Polivox. Ah, mas César, tá marcado PR2900 lá. Calma, eu já vou explicar isso aí. Se você quer conhecer essa história, assista o vídeo aí até o final. Primeiro, vou dar alguns recados aqui. Primeiro recado, eu não vou ligar esse equipamento, você não vai escutar ele tocando. Se você quer escutar ele tocando, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição dele funcionando. Não desse equipamento, mas de um equipamento similar a ele funcionando. Segundo, eu não vou citar termos e especificações técnicas dele. Se você quer saber qual é a potência RMS desse equipamento, procura lá no site que eu também vou deixar o link aqui. Lá nesse site você pode pesquisar sobre potência de qualquer equipamento, ok? Então é isso aí. Opinião sincera, pontos positivos, pontos negativos deste cara aqui. Como o Walter do canal VT Audio Vintage diz, eu já indiquei o canal dele, é bem interessante. Se você gosta dessa geração de equipamento, assista lá, vou deixar o link aqui também do canal dele. E também aproveitar para fazer propaganda do meu canal aqui. Se você gosta dessa geração e não conhecia esse canal ainda, se você gosta dessa geração de equipamento, anos 70, anos 80, inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Aqui a gente faz conversa, bate-papo comparativo, opinião sincera, live com bate-papo, demonstração, compra, venda, tudo sobre essa geração de equipamento. Então, inscreva-se, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Então é isso aí. Primeira coisa que eu preciso falar é que por que, né, que ele tem a nomenclatura diferente, 4150, na verdade esse equipamento é conhecido como 4150, como PR2900 e como PR150. A Polivox mudou a nomenclatura dele para quê? Para quando ela montava a linha System, os System, né, na verdade se chama Polysystem, os Polysystem, ela mudou a nomenclatura do equipamento para poder fazer um conjunto, assim como a concorrente fez, a Gradiente, mudou lá o Model 1260 para System 126. Já fiz um vídeo comparando os mini hacks, tanto da Gradiente como da Polivox, vou deixar aqui na descrição o vídeo, assista lá que é interessante. Tá, e qual é a diferença, né, do PR2900, do PR150 e do PR4150? Nenhuma, é o mesmo equipamento, só muda a nomenclatura. Aqui eu tenho um catálogo da Polivox, tá, onde a gente tem o System aqui, deixa eu ver onde é que ele tá, o Polysystem 2900, aqui ó, Polysystem 2900, tá? Então você tem lá o PR4150 normal, o 950 que já vem no Polysystem. Então a Gradiente juntou aí os equipamentos e lançou a linha Polysystem 2900, mas como disse, é o mesmo equipamento. Tanto nesse catálogo mais antigo que a gente não tem os Polysystem, como esse catálogo mais recente, no caso, né, porque a Polivox montou aí os Polysystem um período um pouco mais logo após lançar os outros equipamentos. Então, e aqui tem ele também vendido separado, ó, PR4150 separado. Tá aí, PR4150 separado. E o 150? O 150 nada mais é que o antecessor do Polysystem 2900. Porque aí a Polivox, né, teve que mudar aqui a nomenclatura 2900, porque mudou o toca-fitas, mudou as caixas, mudou o toca-discos. No Polysystem 150 você tem outro toca-discos, você tem outro tape deck, tem outro par de caixa. Mas só muda isso, o receiver aqui, que é o nosso foco, é o mesmo equipamento. Chega de enrolação, vamos aos pontos positivos, na minha opinião, desse equipamento. Bom, o primeiro ponto positivo, que também é negativo, já vou falar isso, é o ponto positivo que você percebe que ele tem um equalizador incorporado. Então você tem um receiver, né, que era uma coisa difícil, só a Gradiente lançou depois os JVCs com equalizador incorporado, e também acho que a linha Energy também tem um equalizadorzinho incorporado. Mas a Polivox foi a primeira marca, no caso nacional, né, equipamento nacional, a lançar um equipamento com equalizador incorporado. E isso é um ponto positivo. Por quê? Porque em vez de você ter lá uma regulagem de graves, médios e agudos, aqui você tem 7 regulagens no caso do 4150. No caso do 4080, que é um abaixo dele, você tem só 5. Mas você tem, então, em vez de grave, médios e agudos, você tem 7 níveis de equalização. Então esse é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo, isso você vai entender um pouco mais para frente.
Outro ponto positivo, que é uma comparação com o que tinha de concorrência na época, principalmente da Gradiente, é que esse equipamento aqui, além de ele ter o VU de sinal, você também tem o VU de sintonia. Então, de sintonia fina, né? Digamos, quando ele está no centro, é porque você está bem sintonizado. Os outros equipamentos, a concorrente, exemplo, se for pegar um Model 1300, que seria concorrente dele, ele não tem um VU, ele tem um sistema de LED lá, é diferente, e esse aqui, na minha opinião, é mais bonito e mais preciso, tá? Então os dois VUs aqui, na minha opinião, é um ponto positivo, esses dois VUs na parte do FM, na parte do AM não funciona um dos VUs, mas é um ponto positivo. E já que estamos falando da concorrente, do Model 1300, que seria o concorrente do PR4150 na época, o que acontece? Esse equipamento aqui tem uma vantagem bem grande e uma função bem bacana com relação ao 1300, que é o que? A saída pré-amplificada. Então ele tem um pré-amplificador, na verdade ele não tem um pré, todos têm um pré-amplificador incorporado, mas ele tem uma saída específica para pré-amplificador. Então se eu quiser pegar esse equipamento aqui e ligar um power de amplificação, um amplificador, uma potência, você consegue fazer com que esse equipamento que comande, digamos assim, o power, o amplificador de potência. Já um equipamento concorrente da outra marca lá, ele não consegue fazer isso. Muita gente vem aqui no meu canal, no Respostas de Sábado principalmente, e pergunta, eu consigo ligar um receiver tal no amplificador? Tal? Não consegue. Você só consegue com o PR4150. Na verdade, você consegue com quase todos os receivers da Polivox. Você só não vai conseguir com o PR1500 e com o PR4080. Inclusive, vou indicar um outro vídeo, eu já fiz um vídeo comparando todos eles, o PR4150, o PR4250 e o PR4080. Vou deixar aqui na descrição esse vídeo comparando os três equipamentos dessa geração aí. Então sim, o pré-amplificador, a saída pré-amplificada que ele tem é um ponto positivo, principalmente comparando com o concorrente. O terceiro, na verdade, ponto positivo, é simplesmente que ele é mais bonito. Eu acho esse equipamento mais bonito que um Model 1300 ou com qualquer outro equipamento concorrente. Muita gente vai falar, não, o 1300 é mais bonito e tal. Não, esse equipamento é bonito, tá? Esse equipamento realmente é bonito, eu acho um equipamento muito bonito. Toda a face dele, os botões, o acrílico, o dial, é um equipamento realmente bem bonito mesmo. Então a beleza é um ponto positivo sim. Outro ponto positivo que também esse equipamento tem e é bacana, mas apesar dos concorrentes também tem, mas ele tem aqui os LEDs indicadores, né? Então você consegue ter a noção de onde você está. Um exemplo com a vida desse tipo de equipamento, que ele acaba acontecendo, o que aconteceu nesse equipamento aqui, que você percebe lá na chave seletora, está apagado a minha serigrafia de função. Então por mais que você esteja apagado ali a serigrafia de função, você consegue saber aonde está teu equipamento, o que ele está atuando, aonde ele está atuando, qual aparelho, qual entrada está sendo utilizada. Porque está apagado lá, então você não sabe, eu estou aonde? No auxiliar, no sintonizador? Não. Você tem LEDs lá dentro que você sabe exatamente qual entrada, qual função de entrada você está utilizando no momento, ok? Então esse é um ponto positivo, os LEDs indicadores de função. Outro ponto positivo, que é a entrada de microfone. Existia uma tendência nessa época, né, de você, talvez seria o início dos karaokê, digamos assim, mas você ter entrada de microfone nos equipamentos. E esse equipamento aqui foi além da entrada de microfone, como no Model 1300, ele foi além da entrada de microfone. E você tem um mixer para microfone. Então lá em cima, no botãozinho em cima do seletor, você tem um mixer que você consegue controlar o teu nível do teu microfone e misturar, né, fazer uma mixagem com o teu sinal, então com FM, com o tape deck, com qualquer outra coisa que você esteja utilizando no equipamento, você consegue mixar o teu microfone. Esse é um ponto positivo e também é um ponto negativo, mais por causa da idade do equipamento, e eu já vou comentar na parte do ponto negativo. Outra coisa, né, que é bacana, é que você tem a entrada frontal, então você consegue jampear, né? Jampear não, conectar o seu microfone diretamente ao equipamento na frente, né? Os concorrentes, as entradas são lá atrás, então você tem um mixer e uma entrada de microfone frontal, e isso é bacana. Outra coisa bacana é que você consegue, por um LED que está lá dentro do equipamento, você consegue visualizar
qual é o teu nível da mixagem do microfone. Então ele tem um LED lá dentro, que conforme você vai abrindo o microfone, ele vai acendendo, te dizendo, ó, o teu microfone está bem aberto, mais ou menos aberto, como ele está. Então antes mesmo de você falar, você já consegue visualizar ali qual é o nível do teu volume do microfone com relação ao resto do equipamento. E uma coisa que eu gosto desse equipamento, né, ao contrário dos concorrentes, é que uma questão de acabamento e uma questão de facilidade de você deixar um equipamento desse mais bonito, digamos assim. Qual é um ponto positivo que eu particularmente gosto? Que é o quê? Ele não tem acrílico no painel. Então você pega lá um concorrente e você tem um acrílico que ele encaixa bem certinho no painel. E aí o que acontece? Se o acrílico fosqueia, queima, que mais risca, você fica meio que perdido, você não tem muito o que fazer. Fazer um polimento no acrílico, fazer o que não tem o que fazer, né? Porque ele está gasto, velho. Aqui não. Aqui ele é um vidro cortado e encaixado por trás do painel. Então, digamos, se você tem lá o vidro bateu, riscou ou quebrou, né, o vidro, você simplesmente compra um vidro novo e coloca. Eu já fiz um vídeo trocando um vidro do 41.5, do TP401. Vou deixar aqui na descrição, tentar lembrar e deixar aqui na descrição. Então você troca o vidro facilmente. Então, digamos, é uma facilidade para você deixar um equipamento desse visualmente mais bonito do que um concorrente que é com acrílico. O acrílico é mais difícil de fazer, tem que estar o encaixe certo e tudo mais. Então esse é um detalhe legal. Bom, ponto positivo que a maioria desses equipamentos tem, que você tem várias conexões, principalmente duas entradas para tape deck. Então você tem duas conexões para tape deck, mas basicamente todos os receivers dessa geração têm duas conexões para tape deck. Só o nosso querido 1450, que infelizmente não tem duas entradas para monitor. Mas aqui você tem duas entradas de monitor, é um ponto positivo, mas seria meio que básico, né, dizer isso. Bom, e o ponto positivo, como já disse, da beleza, é um equipamento muito bonito, botões anodizados, o escovado é bem bonito, o painel branco lá dentro, né, claro, não escuro, também é bem legal. Então isso faz parte do visual do equipamento. Então os pontos positivos, na minha opinião, desse equipamento são esses, ok? Se eu lembrar de mais algum, eu falo depois dos pontos negativos, porque agora a gente vai pegar pesado, porque tem os pontos negativos. Bom, o primeiro ponto negativo desse equipamento aqui é justamente um dos pontos positivos. Qual é? É o equalizador. Tá? O equalizador é um ponto negativo, por quê? Porque quando você tem um receiver, você tem um tape deck, você quer montar um equipamento modulado, separado, normalmente você acaba comprando o equalizador. Nessa época era difícil comprar, mas hoje você consegue comprar um equalizador e atuar junto aí. E muita gente vem e me pergunta assim, eu queria ligar um equalizador no Polivox 4150. Aí fica meio estranho, por quê? Porque se a pessoa, é uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal, se você não tem ouvido, você estraga o som. O equalizador você pode melhorar o som, você pode estragar. Equalizador é uma coisa bem complicada, tem gente que ama, tem gente que odeia, já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Então, esse equalizador aqui complica, porque se alguém inventar de ligar um outro equalizador nesse equipamento, você pode estragar o som, né? Porque você tem aqui, você pode colocar muito ganho em algumas frequências, com mais um equalizador atuando ainda, você pode sim estragar o som. Então, se você não tem ouvido, não tem uma noção que você não pode saturar muito um sinal, tanto o sinal que está aqui amplificando, como o sinal que está entrando lá no equalizador que você venha ligar nele. Então, se você não tem esse ouvido, fica difícil. Então, um dos pontos negativos, que também é positivo, é o equalizador. E também com a idade que esse equipamento tem, ele costuma dar alguns probleminhas, tá? Então, se você pega um equipamento desse aqui, exemplo, de litoral, né? Sempre bato nessa tecla aqui no meu canal. Então, litoral é complicado. Eu peguei alguns equipamentos que têm proteção, mas alguns não têm a proteção das chaves que estão lá dentro. Então, puxa, você pega esse tipo de equipamento, às vezes duro isso aqui, travado, ou então depois que você faz a manutenção, limpeza, fica com mau contato, fica fazendo barulho. Então, esse é um detalhe negativo, mas mais pela idade do equipamento, né? Então é bem complicado achar um aparelho desse com isso aqui funcionando perfeitamente, sem ruído, sem nada. Bem difícil. E uma dica que eu dou aí, tome muito cuidado com equipamentos que passaram ou que viveram a vida inteira em litoral, porque é bem complicado isso daí. Bom, outro ponto negativo, que também faz parte do ponto positivo, como eu comentei, são os VUs.
É impressionante a quantidade de equipamentos que você pega desse modelo que os VUs não estão atuando, tá? E não é problema de integrado, não é problema de circuito, não é problema de nada. É simplesmente os VUs que, conforme o tempo, ele oxida e, infelizmente, ele para de funcionar. Uma dica, assim, é o seguinte: se você pega um equipamento desse e esse VU tá caído aqui para baixo e esse aqui está no centro, é uma suposição que talvez esteja 100% funcionando. Agora, você vê esses equipamentos no mercado aí, com esse VU um pouco mais para o lado, ou caído para cá, esse aqui tem que ficar no centro, mais para cá, esse aqui no meio. Por quê? Porque está travado. E aí não tem como. Você tem que trocar os VUs, porque eles não tem recuperação desses VUs aí, ou adaptar outro, alguma coisa. E é impressionante a quantidade desses equipamentos que tem problema nos VUs. Mas isso aí é mais um ponto negativo com relação ao tempo dele mesmo, né? O tempo faz com que os VUs, dependendo de onde foi usado e tudo mais, deem problema mesmo. Bom, outro ponto negativo é os conectores, né? Esses conectores de caixas, né? Todos eles, praticamente, acho que com exceção, sei lá, da segunda geração do H2, dos A1, sei lá, mas até dos amplificadores da CSR, os mais recentes, ou os CCE, tem conector de caixa de melhor qualidade do que esses aqui. Esse aqui é um conector legal, bem bacana e tudo mais, mas é complicadinho. Esse tipo de equipamento foi feito mesmo para você conectar a caixa e não mexer, porque se você ficar tirando, pondo, tirando, corre o risco de você soltar um cabelinho, alguma coisa, e encostar um no outro e queimar. Tanto os da Gradiente como os da Polivox, os conectores, é que as pessoas têm que entender o seguinte, que hoje a gente tem comparação com outros equipamentos, outros conectores mais fáceis, mais legais e tudo mais. Na época talvez não tivesse tanta opção assim. Então esse conector aqui, para hoje, é um conector chato. Talvez para a época fosse um conector legal. Outro ponto negativo, que é uma coisa que sempre acontece nesse tipo de equipamento, é muito difícil você pegar um equipamento desse. Às vezes você pega um tudo rebentado, mas com essa peça inteira lá atrás. Às vezes você pega um equipamento zerado, serigrafia perfeita, tampa perfeita, com essa peça que eu vou comentar quebrada lá atrás. Que é o que? O suporte da antena de ferrite. Sim, o suporte da antena de ferrite é sagrado. 4080, 4150, 4250, normalmente você encontra esse suporte quebrado. E por que, na minha opinião? Porque ele tem um eixo com parafuso, aquele eixo pega sujeira, acaba travando, a pessoa acaba querendo forçar a antena para um lado para o outro e quebra o suporte de plástico da antena. Sim, você pode ver aí, pesquisar esses equipamentos e perguntar, você vai ver que é muito difícil se encontrar um suporte sem que esteja colado, sem que esteja feito alguma adaptação ou alguma coisa assim, ou que esteja quebrado mesmo e a antena pendurada lá. Então esse sim é um problema desse equipamento, um ponto negativo de construção, que é o suporte da antena de ferrite. Outro ponto negativo, mas como eu disse, também pode ser da idade, do tempo que passa e tudo mais, que é o que? Os integrados, né? Que ele tem dois integrados que fazem a função de pré-amplificação. Hoje em dia o pessoal substitui, põe um integrado mais rápido, melhor e tudo mais, mas os integradinhos que tem lá, acho que é o 4136, alguma coisa assim, o pessoal hoje em dia reclama muito desses integrados. Dizem que se você substituir por um outro integrado, o som fica melhor. Mas aqui nesse canal a gente sabe que a gente gosta do equipamento original. Então esse equipamento aqui no caso ele está original, não vou modificar isso, mas tem muita gente que reclama dos integradinhos, tá? Aí eu não posso dar minha opinião sincera, porque realmente eu não sei se com um up nos integrados ele fica melhor ou não. Nunca testei. Então eu só estou relatando o que o pessoal normalmente fala, que os integrados desse equipamento são lentos, digamos assim, para hoje, né? Para hoje em dia. Mais um ponto negativo, na minha opinião, é o botão do volume, tá? Apesar que a gente tem aqui um equipamento bem bonito, tudo bem certinho, né? Com todos os botões corretos, na posição correta, nada que fique muito chamativo como aqui e tudo mais, mas o volume eu particularmente não gosto, é uma questão particular, não gosto de equipamentos com volume pequeno, porque, claro, o dial é importante, né? O dial é importante, mas o volume também é importante. E na minha opinião, esse botão aqui, sendo igual ao do balanço, igual ao das outras funções, ele, né, eu gosto mais do estilo linha Compo 246, 366 com volume grande, né, que você sabe onde é o volume. Então é uma questão mais de gosto mesmo, de você ter um volume aqui pequeno.
Apesar de que, se você tirar esse botão e colocar um botão grande aí, ele vai ficar destoado aí, né, com a face do equipamento. Então, seria mais uma questão de gosto mesmo. Bom, outro ponto negativo é o seguinte, isso é mais os técnicos, né, as pessoas que falam, pode ser também com relação à idade e tudo mais, mas são os transistores de saída. O que a maioria dos técnicos relatam sobre esse equipamento, que os transistores de saída, eles são subdimensionados para o equipamento. Então você pega muito desses equipamentos queimado, por quê? Porque os transistores, isso quem me relata são os técnicos que fazem manutenção desse equipamento, que os transistores são subdimensionados. Então, eles são a primeira porta de queimar, são eles. Então, tipo assim, o equipamento está lá trabalhando forte, bonito, mas qual é a primeira coisa que está no limite? Transistor. Tanto é que muita gente faz uma adaptação, tira esse modelo de transistor e põe o transistor mais forte. Aí é uma questão, aí é um bate-papo longo, né? Porque você pegar um equipamento desse e colocar um transistor mais forte, tipo do H2 e tudo mais, e colocar nesse equipamento, muita gente vai falar assim, não, mas você não está excitando o transistor corretamente daí. Mas pelo menos você não vai queimar o equipamento. Então o que me relatam é que os transistores de saída desse equipamento originais, eles são subdimensionados, eles são mais fracos do que o equipamento poderia comportar. E aí muita gente faz a substituição, tira os transistores originais e põe um transistor mais forte, ele trabalha mais folgado e tudo mais, mas batendo na tecla de novo. Muita gente vai falar assim, mas você não está trabalhando com o transistor corretamente. Aí é uma discussão que pode ser feita aí em outro momento. Bom, e por último, a última parte negativa, na minha opinião, que você tem esse microfone frontal e esse volume aí é causador de muitas reclamações. Qual é a primeira reclamação? Meu equipamento está fazendo barulho, porque muita gente nem usa isso. E aí o equipamento está fazendo barulho. Às vezes a pessoa manda pro técnico consertar um equipamento desse porque está fazendo barulho e o técnico devolve e fala assim, não achei o defeito. E sabe qual é o defeito? O defeito crônico é a pessoa manter o equipamento com o volume aberto. Então, às vezes você pega o equipamento desse, a pessoa reclamando que está com defeito e o volume está totalmente aberto. E aí o que acontece? Microfone, né? A impedância lá é alta e tudo mais. Então você, mantendo esse volume aberto, você está captando praticamente tudo. Isso aqui praticamente é um microfone aí, embutido aí, com o volume totalmente aberto. Então se você faz o teste, tem um equipamento desse, faz o teste lá, abre todo o volume e experimenta. Abre o microfone lá, o volume do microfone e experimenta para ver. Fica um barulho horrível, barulho irritante. E na verdade, o único detalhe é que o microfone está aberto. Então só você abaixar o volume que você não vai ter problema nenhum com o equipamento. E não acabou. Tem mais um ponto negativo. Eu editando o vídeo, lembrei de mais um ponto negativo. E voltei aqui à noite para mostrar para vocês, o volumezinho aberto lá, causador de defeito. E voltei aqui à noite para mostrar qual é o ponto negativo, na minha opinião. Na minha opinião, outro ponto negativo é a iluminação do painel, né? Se você tem num receiver analógico com dial, a parte mais bacana, a parte mais bonita é uma iluminação de painel, não vou nem comparar com Marantz 4400, não, vou comparar com os próprios Polivox de época. Vou mostrar os próprios Polivox, os mais antigos que eles, que vieram antes, que são muito mais bonitos do que esse equipamento aqui, relativamente ao painel. Então, na verdade, a Polivox deixou de caprichar, digamos assim, na parte de visual de iluminação noturna do equipamento desse. Vou mostrar agora os anteriores a ele, os PR2200. Então, você pega um PR2200, esse aqui é um PR2200, vou acender a luz aqui. Então você pega um PR2200, na minha opinião, ele é muito mais bonito. Claro, era uma tendência dos anos 70 esse tipo de painel, esse tipo de visual, mas você pega esse painel, ele é muito mais bonito, na minha opinião, do que do 4150. E também, para você ver como a própria Polivox começou a descaprichar, digamos assim, o sucessor dele, que seria o 2200S, já não vem com um ponteiro iluminado, ó. Tá vendo o ponteiro iluminado do dial? Já o 2200S não tem ponteiro iluminado. Até no meu 2200 eu pretendo fazer uma adaptação e colocar um ponteiro iluminado.
E se nem no 2200S, que veio depois desse, tem o ponteiro iluminado, no 4150 também não tem. Você viu que o 4150 é muito simples. É uma lâmpada de um lado, uma lâmpada do outro, as lâmpadas que iluminam os VUs e mais nada. Aqui não. Aqui o visual noturno do dial do receiver, que é a parte mais bonita, é muito mais bonito do que os equipamentos mais recentes, como 4150, 4080 e 4250. Bom, então é isso. Qual é a minha opinião? Concluindo, a gente percebeu que tem mais pontos negativos que positivos, mas concluindo, é um belo do equipamento. Um equipamento bem bacana, bem legal. Não é à toa que foi muito vendido, não é à toa que é muito procurado hoje em dia. Se você souber usar o equipamento, você vai ter um equipamento legal pro resto da vida praticamente. E se você fizer as manutenções, você consegue manter o equipamento por um longo período. Muita gente vai falar assim, não, mas você não falou sobre... Cara, esses aparelhos da Polivox, normalmente eles têm tudo aquilo que a pessoa vai falar que eu não falei aqui, que são os fusíveis externos para você fazer troca, que mais? O fusível de força que está para fora, que é bem legal, em vez de estar tudo lá dentro como nos outros equipamentos. O sintonizador dele de FM e de AM é legal, é bem bacana. Isso aí é coisa que o equipamento tem que ter mesmo, né? Então o sintonizador é legal, o amplificador é bom, tem um som bacana, você tem facilidade na substituição de fusível de força, principalmente para 110, 220, fusível de canal para fora. Então, basicamente, é um equipamento bem legal, bem bacana. Se você for comparar com qualquer coisa que é feita nova hoje, na minha opinião, isso aqui dá de 10 a 0, né? Óbvio, a gente não pode comparar, se a gente pegar um equipamento desse e comparar com, sei lá, um outro equipamento importado e tudo mais, é difícil de fazer uma comparação. Mas se você for pensar com o que tem hoje, é um equipamento legal e, na minha opinião, sim, vale a pena adquirir um equipamento desse, desde que esteja em bom estado e com o funcionamento dele perfeito. Então é isso aí, esse foi a opinião sincera sobre o 4150 ou o PR2900 ou o PR150, tá? Da Polivox. Se você tem alguma crítica com relação a tudo que eu falei, ou uma sugestão, ou esqueci, ou você acha que eu esqueci de algum ponto positivo, de algum ponto negativo, ou se você discorda de algum ponto negativo, de algum ponto positivo, deixa aí nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os vídeos aí. É isso aí, valeu!